Oi, gente. Eu já estava querendo fazer um vídeo abordando esse tema do Uber e dos outros aplicativos que estão oferecendo oportunidades, mas ao mesmo tempo tem várias coisas questionáveis envolvendo eles, e como deveria ser o posicionamento da esquerda e dos partidos progressistas em um ano de eleições, né? Nós estamos em 2020, um ano que nós vamos ter eleições municipais. Então, eu aproveitei hoje para fazer esse primeiro vídeo sobre esse tema e se uma pessoa de esquerda pode ou deve utilizar esses aplicativos, né? E como ela deve se posicionar em relação a eles e qual seria uma proposta de um partido progressista e de esquerda diante dessa avalanche de aplicativos e de pessoas tendo essas ocupações, é, ganhando a vida nesses aplicativos. Se você chegou agora, o nome do canal é A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. E tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, no comentário fixado. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, e é meio óbvia, é que sim, esses aplicativos trabalham no momento à margem de muitas leis trabalhistas. Eles geram uma enorme concentração de riqueza nas mãos daqueles que controlam esses aplicativos. E também vale a pena reconhecer, eles têm mecanismos, a chamada gamificação da relação com os trabalhadores, né, os operários desse sistema, né, que faz com que as pessoas muitas vezes trabalhem demais, sejam excessivamente explorados e corram riscos até os motoristas e tudo mais, além do que com os custos de gasolina altos e com o fato de quando você usa gás, você danifica o carro e você, enfim, daqueles que estão utilizando carros, né? É até questionável o quanto é que essas pessoas estão de fato ganhando, né, em termos de dinheiro, já que existem todos os custos da manutenção do carro, da gasolina, ou do álcool, ou do gás e tudo mais. Inclusive, vale a pena perceber que iFood, Uber Eats e outros está sendo cada vez mais comum ver pessoas usando bicicletas, em que a pessoa usa apenas a força do corpo, porque aí não tem diminui muito os custos e maximiza a possibilidade de ganhos utilizando esses aplicativos. E por causa de tudo isso que eu falei, falta de direitos trabalhistas, concentração e do poder e da lucratividade nas mãos de poucas pessoas, muitas pessoas de esquerda se posicionam simplesmente contra os aplicativos. A ideia dessas pessoas, presume-se, seria banir, temos que voltar à época do táxi e tudo mais. Bem, eu tenho uma opinião meio dura em relação a essa posição. Essa posição, ela não só não é realista, como ela é uma posição, no meu modo de ver, que garantiria uma derrota eleitoral nas principais cidades. Ou seja, se candidatos a prefeitos de esquerda vierem a público e disserem que vão banir os aplicativos na sua cidade, prefeito de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, dissesse isso, essa pessoa não teria nenhuma chance de se eleger. E não é só por causa do voto das pessoas que estão utilizando os aplicativos para sobreviver. E se você conversa com essas pessoas, você percebe que em um momento de desespero, no momento do desemprego e da dificuldade, elas estão apelando para isso para sobreviver. Mas também é o voto de todas as pessoas que estão se beneficiando desse novo sistema para acesso a fast food, a outras formas de comida, a locomoção nas grandes cidades por um custo menor e tudo mais. Então, diante disso, simplesmente do ponto de vista estratégico, defender o fim desses aplicativos nas cidades seria uma derrota completa do ponto de vista eleitoral. Mas existe uma outra questão. Não é simplesmente que isso geraria uma derrota do ponto de vista eleitoral, mas que esse posicionamento é o mesmo posicionamento equivocado de pessoas que querem trazer de volta empregos que desapareceram. Lembra muito o Donald Trump lá nos Estados Unidos dizendo que iria trazer de volta os empregos das minas de carvão. Uma coisa completamente não realista, porque aquele tipo de trabalho e aquele tipo de produção
não faz mais sentido, não, além de fazer mal para a saúde das pessoas e tudo mais, quer dizer, não tem viabilidade esse retorno. Assim como voltar ao mundo sem esses aplicativos e sem essa forma de ocupação, não há viabilidade para isso. Diante disso, qual seria, na minha opinião, no meu modo de ver, as alternativas para o campo progressista? E existem alternativas excelentes. Primeira alternativa é a defesa da regulamentação desses aplicativos e de regras para que aconteça uma proteção maior às pessoas que estão dedicadas a essas ocupações, né? De entregadores, de motoristas e tudo mais. Você tem que ter um projeto de lei para regulamentar essa atividade e para criar uma proteção à classe trabalhadora. Inclusive, defender mecanismos que essa classe trabalhadora possa negociar com o aplicativo, taxas e tudo mais. Enfim, favorecer e estar do lado da classe trabalhadora, dialogar com a classe trabalhadora, ver suas necessidades. Esse é o primeiro passo. Mas existe um segundo passo que deveria ser tomado por lideranças progressistas que eu particularmente não estou vendo ninguém defendendo. Mas eu, sem dúvida nenhuma, defendo isso. O quê? A criação de aplicativos feitos pelas universidades federais e estaduais, um projeto de lei para essas universidades fazerem isso, ou de forma autônoma, ou em parceria com o governo estadual, o governo federal, enfim. Mas um projeto de lei, ou vários projetos de lei, para a criação de aplicativos controlados e administrados pelos trabalhadores, por aqueles que estão utilizando esses aplicativos como forma de sobreviver. Por que isso? Porque nós vivemos uma situação grave de desemprego, não só desemprego das pessoas com baixo nível de qualificação, mas desemprego com pessoas com alto nível de qualificação. E nós temos que ampliar as possibilidades das pessoas sobreviverem com mais alternativas. É óbvio que o ideal seria a gente ter uma economia crescendo e uma economia se desenvolvendo para a criação de empregos de maior qualidade, expansão do ensino superior, investimentos pesados em tecnologia renovável para contratar muita gente para esse tipo de coisa. Quer dizer, é óbvio que isso não é suficiente, mas tendo em vista e reconhecendo que tantas pessoas estão utilizando isso como modo de sobrevivência, o papel da esquerda, o papel do campo progressista deve ser empoderar essas pessoas. E como funcionaria isso? Vamos pensar num concorrente para o Uber. Uma universidade federal ou várias poderiam desenvolver em parceria um aplicativo que, no momento inicial, seria administrado por essas universidades em parceria com os trabalhadores, os motoristas que iriam utilizá-lo. Seria um concorrente para o Uber, mas com a característica de visar, de ter como objetivo uma administração cooperada. Inicialmente com essa parceria entre universidades e os trabalhadores, mas progressivamente dando mais poder e dando mais influência à classe trabalhadora, às pessoas da classe trabalhadora que estariam fazendo essa atividade. Quais seriam as vantagens? Você teria mecanismos de proteção, você teria a classe trabalhadora ganhando mais pagando menos taxas. Se eu não me engano, o Uber chega a cobrar 25% de cada corrida dos motoristas. Um aplicativo criado dessa forma poderia cobrar 5% apenas para manutenção das estruturas dentro das universidades e o resto poderia ficar diretamente com os motoristas. E nós regulamentarmos a profissão de motorista cooperado e conectado a esse aplicativo criado pelas universidades. Poderiam inclusive ter benefícios trabalhistas através desse processo. Iriam pagar impostos e iriam, por isso, ter benefícios. Isso poderia ser totalmente estruturado e regulamentado. E você poderia fazer o mesmo para aplicativos concorrentes do Uber Eats, aplicativos concorrentes do iFood, aplicativos concorrentes de outras atividades desse tipo, empoderando a classe trabalhadora, empoderando aqueles que estão realizando o trabalho para ficarem com mais dos frutos do trabalho e terem mais direito
de opinar sobre como deve funcionar o aplicativo, como as coisas devem funcionar e, enfim, o caminho desse tipo de atividade numa economia moderna. Essa é uma posição libertária de esquerda. É uma posição que se coloca do lado da classe trabalhadora e do lado da liberdade, de oferecer alternativas, de não cercear mecanismos que estão sendo utilizados para garantir a sobrevivência das pessoas, mas competir com eles através de um sistema que oferecesse mais vantagens para a classe trabalhadora e menos vantagens para aqueles que estão lucrando. E o que aconteceria com o Uber? O Uber, para competir com esse aplicativo, iria diminuir as taxas. Iria ter que diminuir de 25 para 15, para 10. Outros aplicativos teriam que ser mais competitivos para fazer isso. E quem é que iria se beneficiar com isso? A classe trabalhadora e as pessoas que estão utilizando esses aplicativos para sobreviver. Tem pessoas que querem ser motoristas. Tem pessoas que estão fazendo isso apenas para sobreviver agora e conseguir um emprego depois. Tem pessoas que estão fazendo isso como um complemento salarial de um emprego que elas já têm. Não cabe a gente querer decidir por essas pessoas como elas devem fazer. Mas o que nós devemos defender como esquerda e progressistas são mecanismos de fortalecimento da classe trabalhadora, de oferecer mais alternativas para ela e de trazer a possibilidade da classe trabalhadora ter mais poder sobre e ter mais um processo decisório democrático sobre esses aplicativos, esses sistemas, em vez de levar a concentração de poder para os donos dos aplicativos. Bem, se eu tiver a oportunidade de conversar com políticos daqui de Salvador ou de outros estados, eu vou levar essas ideias para eles. Espero que vocês levem esse vídeo para todas as pessoas que vocês puderem, justamente para levar ideias como essa. Respondendo a pergunta do tópico, uma pessoa de esquerda, sim, pode usar Uber, pode usar Uber Eats e pode usar esses outros aplicativos, mas deve defender que eles sejam, que progressivamente nós tenhamos melhores alternativas para essas pessoas. Eu tenho uma característica, como forma de ser político, de conversar com as pessoas. E eu converso com essas pessoas que estão usando esses aplicativos para sobreviver. E quando eu coloco a elas essa ideia de proibir e tal, elas entram em desespero. Elas dizem que não só votariam contra, como fariam campanha contra qualquer pessoa que sugerisse algo tão absurdo. Isso depois de eu ter avaliado com 5 estrelas. E ela não tendo mais nenhuma obrigação de dizer nada além da verdade. E eu acredito no que elas estão me dizendo. Eu não desconfio dos motivos delas. Agora, eu também acredito que se elas tivessem a possibilidade de trabalhar para um aplicativo, que elas não estivessem simplesmente trabalhando para o aplicativo, mas elas estivessem trabalhando para elas próprias, e que elas tivessem coletivamente, essas pessoas, controle democrático sobre o funcionamento desse tipo de ocupação, e tivessem direitos trabalhistas, não mais direitos, tivessem efetivamente direitos trabalhistas, e pudessem, então, desenvolver uma atividade ganhando mais através de sua atividade, eu não tenho dúvidas que elas migrariam para isso. Para mim, ser de esquerda, ser libertário de esquerda, é estar do lado da classe trabalhadora. E não querer achar que sabe melhor do que ela o que ela deve fazer. Para mim, ser de esquerda é você ouvir o que a classe trabalhadora está te dizendo, as pessoas que estão em necessidade, e oferecer cada vez mais e defender um projeto de sociedade cada vez melhor para ela em todos os sentidos. Melhorando o sistema de saúde público, o sistema de educação pública, tendo um sistema tributário mais progressivo. Não querer impor a ela sua perspectiva de emprego, sua perspectiva de estrutura e sua perspectiva de atividade profissional. Tem gente que não quer ter chefe, um chefe direto. Tem gente que quer começar sua própria cooperativa. E cabe às pessoas de esquerda e às pessoas progressistas de estimular e oferecer as oportunidades para que isso se desenvolva.
Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto nesse vídeo. Mas eu vou ainda retomar esse assunto provavelmente em futuros vídeos. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.